Olá, uma vida dedicada aos livros. Nossa conversa de hoje é com o escritor Inácio de Loyola Brandão. Há quase 50 anos, ele vem escrevendo contos, crônicas, romances e até biografias e argumentos cinematográficos. Um escritor intenso, com uma obra tão ampla quanto respeitada. Em nossa conversa, Inácio conta desta incrível trajetória. Na dica de leituras, duas novas vozes da literatura portuguesa. A gente comenta os romances O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro, e Um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueira. Agora a gente conversa com Inácio de Loyola Brandão. Loyola, eu queria fazer uma conversa assim, geral sobre sua carreira literária, que é muito interessante, porque ela começa em 61, com o lançamento de um livro de contos, Dentes ao Sol. Né? 65. 65, né? Quase 50 anos. Que já é um livro interessante, porque ele já debate uma coisa que não era comum naquele período, que acho que é a questão da celebridade, da fama, né? Que de certa forma era um ambiente que você conhecia, né? Total, porque eu era jornalista e eu cobria muito rádio, cinema, teatro e televisão. Que, aliás, eu gostava muito de cinema, sempre gostei, ainda gosto. E eu é que fazia a maioria das entrevistas. E me admirava e, ao mesmo tempo, eu achava curioso esse mundo, onde tinha alguns bastante célebres e absolutamente tranquilos. Nunca me esqueço que a primeira pessoa que me pediu um autógrafo, numa tarde de autógrafos, um menino lá, foi Cacilda Becker. Estava no primeiro lugar da fila, ela foi até a livraria. Então era de uma humildade, uma simplicidade, e era um grande... E ao mesmo tempo tinha outros que não eram nada, e que passaram e já desapareceram. Essa questão de celebridade e fama, depois, Maurício, vai se refletir no Bebel que a Sartre comeu, que é aquela menina que quer ser uma estrela de televisão e que faz tudo o que o manual manda. Entende? Todas aquelas coisas, todos os clichês, e o livro é uma ironia em cima dos clichês, e que culmina com um anônimo célebre, e finalmente onde aí é a grande sátira que eu tentei fazer com a celebridade. E você tem uma relação muito próxima com o cinema, não só de espectador, como até de ator, né? Você chegou a fazer uma ponta no Pagador de Promessas. Né? Pagador. E tem um filme meu que nunca citaram, O Santo Milagroso, do Coimbra. Eu tenho uma fala. Eu não foi um simples extra, que no Pagador eu fui um simples extra, apareci lá atrás do Leonardo Vilar, porque o Anselmo Duarte falou assim, você vai aparecer, e ele me colocou atrás do Léo Vilar, porque a câmera ia estar no Léo Vilar. E ele falou assim, não olhe para a câmera. E eu fiquei lá. E eu sou um figurante premiado em Cannes, deu Palma de Ouro. Já no Santo Milagroso, eu faço um papel de chefe de redação, e fui filmado na própria Última Hora, onde eu trabalhava. E eu tenho uma fala. Um momento, pode deixar que eu vou mandar um repórter para aí. É a minha fala gloriosa, como se fosse, Brutus, Hamlet, ser ou não ser, foi a minha frase. Mas eu sempre fui muito ligado ao cinema e todo o pessoal era muito meu amigo. Então eu sempre ia ver filme. Num filme do Fernando de Barros, Moral em Concordata, eu atravesso uma rua carregando um rádio debaixo do braço. Nem eu não consegui me ver. Mas essa relação... Eu, na verdade, gostaria de ter sido um diretor de cinema. Como é que se dá essa transição do cinema para a literatura? Talvez, porque desde jovem, lá nos 15, 20 anos, tinha Veracruz. E o sonho meu era ir para Veracruz. Foi um cinema industrial, ele teve um grande aparato técnico, foi o primeiro estúdio que fez realmente uma assessoria de comunicação. Eu me lembro que eu mandei uma carta para o Cavalheiro Lima, que era o assessor de comunicação, e eu recebia bateladas de material. Então eles realmente sabiam propagar. E meu sonho era Veracruz. Mas depois eu fui me desencantando, fui para São Paulo, os cinemas, eu vi que precisava para dirigir, precisava escrever o roteiro, precisava buscar dinheiro em banco, precisava endividar. Não era coisa. Hoje você tenta pegar uma lei urbanista, sei lá,
Naquela época não, era o teu dinheiro. E eu nunca consegui manobrar, mexer com dinheiro, com esse mundo financeiro. E tinha favor de dívida. Hoje eu identifico, minha mãe sempre teve muito medo de perder tudo. Meu pai era um funcionário de estrada de ferro e penhorou a casa para poder reformá-la, pintá-la. E teve ameaçado muitas vezes de não conseguir pagar a Caixa Econômica Federal. E tinha aquele pavor. Aí eu falei, dívida, eu posso perder tudo. Freud explica. E talvez que é mais fácil sentar e escrever um livro do que dirigir um filme. Agora, o seu fascínio pelo cinema é interessante porque ele é diverso, né? Você viu muito filme, tanto filme europeu quanto filme de Hollywood, toda a sua formação, né? Quer dizer, isso também foi fundamental na sua literatura. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque criança e adolescente era filme americano. E eu era apaixonado principalmente por musicais. Que aliás foi uma coisa que um dia eu fiz uma entrevista com a Ruth Cardoso, cuja biografia depois eu fiz, e a gente conversando, nós dois de Araraquara, lembramos o mesmo cinema que frequentávamos. Ela era mais velha do que eu. E eu disse assim, eu gostava muito de musical, eu também, aí Cantando na Chuva, Filha do Comandante. E aí ela falou assim, eu falei, eu até queria ser o Gene Kelly. Ela falou assim, que pobre, por que você não queria ser o Fred Astaire? Que era muito mais refinado, elegante, um belíssimo dançarino, bailarino. Mas aí, veio depois, já ainda na minha juventude, o cinema francês chegou ao Brasil. E veio também o cine sueco. E logo um pouco adiante veio Bergman. Eu vi filmes do Bergman em Araraquara. Sabe? Aquilo me espantou, porque era um primeiro filme que tinha uma transa, que tinha uma mulher inteiramente nua no filme, e um filme já mais intelectualizado. E também o filme italiano, o neorrealismo, a gente pegou lá. Aí foi um mix na cabeça. E no fundo, quando eu comecei a escrever, eu percebi que eu estava querendo meio fazer algo no tom neorrealista, dentro de uma cidade como São Paulo. Então era aquela influência, pegando a cidade. Eu sempre gostei da cidade, gostei e desgostei. Então, toda relação de amor é isso, né? Gostar e desgostar. Então, no fundo, você tem, e você lê um pouco meu livro, é meio como roteiro. Imagens, o tempo inteiro, porque eu criei com imagens, eu me formei com imagens. Você chega a radicalizar, assim, nesse uso da imagem no seu trabalho com o Zero, né? O Zero é muito trabalhado essa questão da imagem. Total. E o Zero é trabalhado todo. Você sabe a estrutura do Zero? Isso eu falei poucas vezes. Eu tirei do 8,5 uma parte. Porque o Zero eu comecei a escrever em 64. Logo que veio a Revolução, segundo o nosso Aécio, é a Revolução, mas que foi o golpe militar, eu tinha chegado da Itália. E eu tinha ficado muito impressionado, mas muito impressionado com 8,5 do Fellini. E quando eu vi 8,5 pela primeira vez, eu não sabia ainda, eu tinha ido para a Itália, fiquei uma temporada, não sabia falar italiano, entendia mal. E eu entrei no cinema no meio do filme. Eu não sabia o que se passava, não tinha a mínima ideia, mas me fascinava, aquilo pulava de um plano para o outro, de um fragmento para o outro. Então tinha assim o plano do sonho, da memória, o plano da atualidade, um plano que ele estava pensando, o que ele gostaria de fazer e tal. E eu falei, meu Deus. Aí fui assistir do começo ao fim. E aí fui assistir outra vez. Até hoje eu já vi 108 vezes. E aí eu comprei o roteiro. E todo mundo diz, ele não seguia o roteiro. Seguia sim. Está lá o roteiro, tudo direitinho. Mas aí eu entendi que foi o primeiro filme que eu vi feito por alguém com uma absoluta liberdade, sabe? De saltar de um momento para o outro sem a mínima concessão ao espectador.
Eu falei, então o zero, como eu não tinha o que fazer com todo aquele material, eu falei, é isso. Então são imagens, imagens, imagens que vão para trás, que vão para frente, que o José está pensando o que ele gostaria que fosse, mas aquilo não é, que a realidade é outra. Então a estrutura do 8,5 me facilitou o zero. Há um outro aspecto do livro que ele foi escrito numa época de uma convulsão social e política muito intensa. Ele reflete um pouco isso, mas ele reflete de uma maneira curiosa, porque ele reflete a partir de notícias de jornais que não chegam a ser, a rigor, notícias políticas. São notícias mais cotidianas e notícias muito policial, uma coisa... Quer dizer, você trata até de uma questão que é a banalização da violência, que vem ser tratado pela literatura de hoje. Né? Quer dizer, tem esses aspectos de antecipação também no livro, né? Tem isso e tem também uma coisa assim, muitas coisas dentro do zero foram notícias que nós não pudemos publicar em jornal. Eu, na época, no começo, eu trabalhava na Última Hora e não era exatamente um chefe de redação, um secretário gráfico, que hoje nem existe esse cara, mas eu apanhava as matérias e mandava para dentro da página, só que eu tinha que passar pelo censor. Muita coisa que o censor proibia, eu guardei. E muitas coisas eu reescrevi como momentos, como flashes, como instantâneos, como se dizia, que estão dentro do zero. E, na verdade, é um pouco assim, como que não é a notícia política, mas é a notícia do homem comum. E como é que o homem comum estava recebendo aquele impacto daquela coisa opressiva que caía em cima dele. Então, você acha que você falou muito bem essa coisa. Não era a notícia política, mas era a política influindo. A sua geração, ela tem dois aspectos muito fortes nessa geração do escritor. Primeiro, a reconceituação do conto. Vocês, num determinado momento, reconstroem o conto e começa a ter uma presença junto ao público mais dinâmica, né? Mas vocês tem uma frase do Oswald de Andrade que eu acho muito interessante, que ele diz: já falei de literatura no Sindicato dos Padeiros de Santos e na Sorbonne. É importante falar de literatura, né? A sua geração foi mais ou menos isso, falou do Sindicato dos Padeiros à Sorbonne, né? Sim. Como é isso também? Olha, eu diria que eu falei mais no Sindicato dos Padeiros. Você sabe que eu nunca falei na USP? Nunca fui convidado para falar na USP. Falei na Universidade de Brasília já, falei na PUC, mas na USP, que é a nossa grande coisa, jamais me convidaram para ir para lá. Vai ver que nunca me acharam um autor importante o suficiente para ir lá debater. Mas não faz mal. Eu acho muito mais importante, Maurício, é ir falar aqui em Joinville, ou, como eu fiz uma vez, em Ocara, no Ceará. E foi uma experiência linda na minha vida e que meu próximo livro, que deve sair no segundo semestre, é a reunião de crônicas que eu fiz ao longo do Brasil, visitando todos os estados. Porque indo ao Amapá o ano passado, eu fechei, não tem nenhum estado brasileiro que eu não fui. E aí, eu falo da comida, eu falo da fala e do vocabulário regional, e eu falo da formação de leitor e dessa busca que cada um está fazendo. Por isso que eu estou aqui, inclusive. Mas quando eu cheguei em Fortaleza, me perguntaram se eu queria ir na Bienal fora da Bienal, que é ou a um bairro ou a uma cidade. Eu já tinha ido a um bairro num ano, no seguinte eu falei que era uma cidade, e me mandaram para Ocara, que saindo de Fortaleza seria a primeira cidade do sertão cearense. Cidade pequena, de 20 mil habitantes, nunca tinham visto um escritor na vida. Fui falar no centro comunitário, todo caiado, bonitinho, e o chão, que era daquele cimento cru, todo encerado, mas sabe, uma coisa bonita, as pessoas de roupa de sábado. E eu falei contando histórias. E era uma gente muito simples, muito simples. Pela primeira vez eles estavam diante de um escritor. E eu lembro que uma professora depois veio e falou assim, eu tinha tanto medo que viesse um acadêmico falar da metalinguagem. E aí você veio, porque eu conto história.
Conta história. E o senhor fez uma coisa, e ela falou uma frase que eu considero um diploma. O senhor desacralizou a literatura para nós. Essa frase é um diploma para mim. Bom, quando terminou, veio uma velhinha, bem velha, e falou: moço, eu sou analfabeta, mas eu vim ouvir, achei muito interessante e tal. O senhor quer me contar como é que escreve o livro? Falei: como escreve? Escrever? Assim, não, como é que o senhor põe as letrinhas assim, naquele papel? E eu tentei explicar o melhor que eu pude o processo gráfico. E falou: entendeu? Ela falou: entendeu. Então tem uma máquina que faz isso, o senhor sabe cada letra que o senhor faz na máquina. Eu falei: tem tudo isso e tal. Muito obrigado. Como é que eu faço agora para aprender a ler? Essa professora que estava do meu lado, do desacralizar, eu falei: ó, professora, está na sua mão. Ela falou: deixa. O senhor aceita um presente? A velhinha falou: aceito. O cara vive de mel, algodão e milho. A Vera foi, voltou daí a pouco, né, me deu 1 litro de mel, em que um sabugo era a rolha. Ela falou: as minhas abelhinhas do quintal fizeram para o senhor. Era um mel puríssimo. E 2 dias depois estava açucarado, como todo mel puro. E era 1 litro desse de rum, coisa vazia. Foi o melhor cachê que eu recebi na vida. Na vida. E aí o título desse livro vai ser O Mel de Ocará. Foi. Então eu vou no sindicato, é esse que eu quero ir, eu não preciso ir na Sorbonne. Sabe, eu não tenho para quem falar na Sorbonne. E a questão do conto na sua geração, que foi muito importante, aquele boom do conto, tinha o concurso do Paraná, tinha os grandes contistas que surgiram ali. Foi uma geração interessante. Eu gostaria que alguém que entenda dessa coisa, que eu não entendo, e aí tem que ser um crítico, um teórico, que explicasse aquele momento, né? Porque todos escreveram conto. Eu comecei escrevendo conto. O primeiro concurso do Paraná, o primeiro, eu fui um dos vencedores. O grande prêmio foi Dalton Trevisan, depois teve eu, Lígia, Flávio José Cardoso, não lembro se o Luiz Vilela, teve 5 vencedores, então. E que eu fui o primeiro concurso, e eu ganhei o primeiro e um dinheirinho, e aquilo eu achei bom. E depois editaram o livro, até o título era Os 18 Melhores Contos do Brasil. Eu fiquei assim, meu pai foi no Rio de Janeiro, foi lá na Manchete, que era a Bloch que editava o livro. Agora, foi uma geração, será que porque... Primeiro, eu não sabia escrever romance, entende? Será porque era mais fácil para nós escrever contos? Será porque a minha linguagem de jornal, que era uma coisa assim muito mais rápida, fazer reportagem, era uma coisa... Aquele espaço, aquela coisa que tinha que contar, eu não sei dizer, porque eu acabei abandonando o conto. Faz anos e anos que eu não escrevo contos. Mas alguém devia se debruçar sobre isso. E depois parou, né? De vez em quando eu vejo um livro de contos, nem sempre interessante. Eu viajo muito, eu recebo. O grande problema, às vezes, que você vai numa cidade do interior desse país, e na saída vem um cara que te traz um livro de poesia, um livro de contos, e um livro, cada um traz o seu livrinho. E eu leio, eu dou uma olhada. E, lamentavelmente, a maioria não tem o mínimo coisa. E o grande problema é que você não pode jogar esse livro. Uma vez eu deixei no armário, no hotel, me ligaram, o senhor esqueceu os livros, para onde a gente manda? E outra vez ligaram para o autor e disseram: olha, ele abandonou o teu livro aqui. E aí fica feio. Mas, enfim, a produção continua aí por esse país. Só que não é uma boa produção. E o que mudou? Agora está todo mundo indo para o romance? Acho que vocês é que têm esse panorama. Nós estamos muito dentro. Eu não sei te explicar. Eu, no fundo, mudei. Eu acho que o cronista em mim está matando o contista. Às vezes eu tenho medo disso. Tá? Então, a crônica, aí eu vou para a crônica. Antigamente já tinha mais preocupação de pegar um personagem, desenvolver e trabalhar. Com a crônica você não pode fazer isso. A crônica é ali no vapt-vupt. No imediato. Imediato. O Veríssimo é que diz, né? Crônica é literatura sob pressão. Tem que fazer e entregar. A gente tenta fazer direito, mas eu gosto da crônica. Mas muita crônica minha é conto.
O Mistério da Formiga Matutina, que é o primeiro conto do Homem que Odiava Segunda-feira, era uma crônica que eu retrabalhei. Outro dia eu li uma crônica sua de um sujeito que morava na Praça Roosevelt, que era obcecado por calcinhas e tal, que era um conto perfeito e tal. Essa crônica inclusive é o título de um livro, Calcinhas Secretas. Que hoje, aqui em Joinville, nós estamos falando de Joinville direto, o público sabe disso. Num colégio, eles estavam lendo Calcinhas Secretas. Porque em São Paulo você encontra de tudo. Que era esse sujeito que eu acompanhei, ele comprou uma calcinha de um camelô, entrou no cinema, esperou a luz apagar, jogou a calcinha no meio de uma fileira, depois quando a luz acendeu ele ficou olhando as reações da plateia. Não sei se era um tarado, se era um pervertido, se era um provocador ou um pesquisador das reações. Psicanalista, talvez. Talvez, né? Um sexólogo. Mas porque eu gosto muito desses personagens. Meus personagens são esses. Não são os cérebros não me interessam. Mas são esses anônimos, né? Cada um com a sua fantasia, né? Com a sua... seu imaginário, sua coisa própria, sua poesia própria. Todo mundo tem isso dentro. A desse cara era isso. Desmascarei ele. Ele nem sabe. Nós estamos conversando aqui com o Inácio de Loyola Brandão e estamos fazendo um balanço sobre a sua carreira literária. A gente, na próxima semana, volta com essa conversa. Um mundo de opressões. Hoje, a face mais negra da política portuguesa do século XX, o regime salazarista, tem servido de base para que os novos escritores do país discutam com inventividade a condição humana. João Ricardo Pedro, em seu romance de estreia, O Teu Rosto Será o Último, lançado pela Leia, fala destes momentos de dores e repressões de uma maneira linear, direta e com toques de lirismos. O romance conta de uma família que segue seus caminhos se desvencilhando de todos os traumas gerados pelos tempos negros. O livro começa no dia 25 de abril de 1974, exatamente quando a Revolução dos Cravos ganha o poder. Agora, o que fazer diante da liberdade? Parecem perguntar todos os personagens. E assim vivem se adaptando às novidades do momento. Em suma, estamos diante de uma perplexidade, de um momento onde até os sentidos da liberdade parecem doer. E assim é o homem em sua condição humana, o ser em constante processo de inserção. O romance de João Ricardo, com lirismo e até doçura, nos ensina a caminhar por trilhas novas. Há também uma maneira mais radical e doída de olhar o caos. A nova literatura portuguesa vem, paralelamente à tradição, trabalhando uma linguagem mais inovadora e ágil. Nesta trilha se equilibra Um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueira, lançado pela Leia. O livro não parte de um enredo fixo, mas de fatos intercalados que constroem uma metáfora do mundo oprimido. No entanto, é bom falar que, mesmo sem enredo, o livro tem uma base narrativa, um desastre inesperado que põe todo o país em alerta. E aí voltamos à questão da inadaptabilidade diante do novo. Todos se surpreendem e parece que o mundo perde o eixo, o ciclo natural dos dias. Embora todo o livro seja uma imensa sátira aos opressores, não deixa também de se escudar numa questão mais metafísica, que é esta perda súbita de identidade. E dentro deste ciclo, Sandro Junqueira vai nos conduzindo por uma prosa que, mesmo um tanto anárquica, é divertida e encantadora. Duas formas de ver o mundo sob o regime absurdo da força. O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro, e Um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueiro. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.